O nosso roteiro de estudo de hoje é a construção das pirâmides do Egito à luz do conhecimento espírita. Lembrando que nós vamos estudar a ascensão do Egito, prosperidade, declínio e o resgate, a reconstrução científica e histórica do Egito. Essa apresentação vai ser feita no Centro Espírita Paulo Apóstolo, em Uberlândia, no dia 15 de dezembro. E as referências para essa apresentação são vários sites aqui listados, basicamente as informações, as grandes descobertas desse arquiteto francês Jean-Pierre Rodin nesses links. Também nós temos esses outros links, todos eles não estão em língua portuguesa, tá? Eles estão em outros idiomas. Isso não é difícil hoje para a internet, para a gente mudar a legenda, coisa assim. E mais essas aqui, além de outros links que estão descritos nos próprios sites. Foi feita uma grande pesquisa para a gente juntar essas informações. E boa parte do que está aqui serão referências a informações de sites ou de livros, acrescidos de comentários e interpretação pessoal, que pode eventualmente estar sujeita a erro. As obras espíritas usadas como referência são a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o livro A Caminho da Luz do Emmanuel e o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico e André Luiz, tá? Caminho da Luz é psicografado pelo Chico também. As demais são obras da codificação kardeciana. Por que as pirâmides, né? As pirâmides, se nós tivéssemos a oportunidade de visitar essas pirâmides no auge, no seu esplendor, a gente chegaria aqui pelo Rio Nilo, estacionaria o nosso barco em algum local, seríamos recebidos pelos egípcios e iríamos visitar esses templos suntuosos, tá? São várias pirâmides, as três maiores aqui, as menores pirâmides e várias outras pirâmides em outras cidades. A pirâmide que a gente vai estudar é essa aqui, é chamada de Great Pyramid. A pirâmide, em inglês, usa-se a palavra Khufu. É a pirâmide mais complexa e mais alta. Aparentemente, esta aqui é mais alta porque ela está num local ela está num platô mais elevado, tá ok? Hoje, se nós formos olhar pela uma foto de satélite das pirâmides, nós vamos ver que o rio Nilo é bem menor do que era na época. Ele está reduzido a uma parte do que ele já foi. Ele está a 5 quilômetros longe do local que encontra essas pirâmides no Egito. Então, o rio Nilo já foi represado, as águas são usadas para irrigação, então resta uma parte do volume das águas que fluíam naquela época. Quando a gente vai olhar a vista superior do site lá do local, nós temos as três pirâmides. É essa pirâmide aqui, a de Quéops. A gente chama de Quéops, mas a palavra em inglês é Khufu. Se nós formos procurar na internet a palavra Khufu ao invés de Quéops, a gente vai achar mais material. Por isso que é importante usar essas expressões. Então nós temos Khufu, Khafre, Menkaure, Quéops, Khafre e Miquerinos. E as menores, tá? Nesses sites aqui foi de onde nós tiramos as informações, ok? Por que a gente fala grande pirâmide, né? De onde vem essa expressão? Ela tem a pirâmide, ela tem a base quadrada 230 metros, um pouco mais que isso, a altura dela 146 metros, tá? Ela foi construída usando-se ferramentas de bronze, pedra e madeira. Ela tem aproximadamente 52 graus de inclinação e foi construída entre 2630 e 2611. Tá? Um período de aproximadamente 20 anos.
E a ponta da pirâmide era feita de um material brilhante. Tá? A gente sabe que ela existiu, mas ela não está mais lá hoje. E a pirâmide ela tem a altura de 4 estátuas do Cristo Redentor, considerando a base. Tá? Então, se você pegar 4 estátuas, uma em cima da outra, é a altura da nossa pirâmide. E uma coisa interessante é que essas divisões, essas cavidades que ela tem interna, essa complexidade é exclusivo dessas pirâmides. Todas as outras pirâmides elas são bem menores. Tem sim, mas é muito pouco. Essa aqui ela é excepcional, nós vamos estudar o porquê. Além disso, esta pirâmide de 146 metros, ela é composta por 210 camadas de pedras distintas, horizontais. Essas camadas, elas variam de 60 centímetros de altura, 70, 80, 90 e acima de 1 metro. Então, quando ela é finalidade estrutural, elas são maiores. Sempre que tem uma cavidade, eles aumentam a proporção. Então, essas camadas são detalhadamente estudadas, montadas, cortadas e ajustadas. Então, a engenharia construtiva das pirâmides é algo muito complexo. Tá? Tudo isso foi feito, como eles quebravam as pedras com pinos, são pinos de cobre, martelos de madeira ou cobre, talhadeiras, cinzéis de cobre. Isso está gravado em vários templos egípcios. Tá, okay? Aqui é uma descrição do que tem na pirâmide. O número 1 é a entrada do corredor descendente que leva à câmara inferior e leva à grande galeria também. O número 2 foi um buraco aberto por ladrões de relíquias. O 3 é a câmara subterrânea. O 4 é a grande galeria usada para transportar os granitos, entre outras coisas. O 5 foi o chamado Câmara do Rei. O 6 é a Câmara da Rainha. O 7 é um poço para descer até a câmara subterrânea. O 8º são blocos para obstruir essas entradas de ar. E A são entradas de ar. Tá? A destinação, esses nomes, Câmara do Rei, Câmara da Rainha, atualmente ela está em estudo. O pessoal já tem em estudo novas finalidades para isso. Vamos estudar um pouquinho a Câmara do Rei. A Câmara do Rei, toda a pirâmide aqui, ó, essas camadas, elas são feitas com blocos de pedra calcária. Todas essas pedras aqui, ó, são feitas de pedras calcárias, a menos da Câmara do Rei. A Câmara do Rei é feita de granito. Então, ela tem 5 metros de largura por 5,24 por 11,48, 11,5 de comprimento. Essas pedras que estão aqui em cima para fazer a sustentação, para que esse espaço vazio existe uma estrutura de pedras de granito aqui, ó, em cima. Só aqui, ó, só nessa parte superior tem 69 pedras de granito, tá? E fora as paredes, que também são de granito. Nós vamos ver as dimensões. A pedra de granito, o granito, ele tem uma densidade, e se você calcular o peso da pedra de granito, elas chegam a pesar entre 60 e 70 toneladas. É esse material aqui. As pedras calcárias, elas pesam em média 2,8 toneladas cada uma. Todas as pedras da pirâmide visíveis, essas pedras comuns, são de calcário, da ordem de 3 toneladas cada uma. As de granito
são da ordem de 60 a 70 toneladas. Tem uma aqui que chega a 72 toneladas. Ok? Só para a gente ter uma noção do que significa 72 toneladas, se for comprarmos um caminhão hoje na concessionária, qual o maior caminhão regular, o maior caminhão fabricado de linha no mercado nacional brasileiro hoje? São esses dois que levariam 74 toneladas, ou seja, a pedra, essas 69 pedras que estão na Câmara do Rei, no teto da Câmara do Rei, lá no Egito, elas requereriam nos dias de hoje, se fossem transportadas, o maior veículo disponível de fabricação, e sendo que ela teria que estar distribuída uma parte nesse e uma parte naquele. E nenhum veículo nacional padrão, só os especiais, né, conseguiriam transportar essa carga na configuração existente hoje. Okay? Seria impossível, teríamos que contratar uma carga especial. Tá? O número de trabalhadores da pirâmide, ele foi proposto ao longo do tempo, ao longo do século XIX, por várias pessoas. Os primeiros estimavam em 50 mil pessoas para construir uma pirâmide. Depois esse número foi revisado para 36, depois para 30, depois chegou em torno de 14 mil, o que é um número bem razoável, dependendo de como ele fez o cálculo. Esse site que está na internet, ele é um site disponível somente em inglês e alemão. Ele não tem português, mas é fácil traduzir isso com os recursos de hoje. Esse é o autor, ele faz um cálculo detalhado e ele chega a 6.700 trabalhadores diretos, e eu fiz um cálculo do pessoal de apoio, de cozinha, de água, de remédios, de atendimento a feridos. Eu cheguei aqui a 10 mil aproximadamente, que é esse próximo slide aqui, ó. Mas antes disso, esse mesmo rapaz, ele fez um cálculo. A pirâmide foi construída em 20 anos. 20 anos, essa quantidade de dias por ano. Aqui essas pessoas trabalharam todos os dias do ano, ou se eles tiravam um dia para descansar. Né? Então isso muda a produção. Então, se eles trabalharam todos os dias, nós tivemos essa quantidade de dias. Se eles folgaram, os dias foram menores. A quantidade de blocos e os anos são fixos, eles estão lá. Então, se por acaso eles trabalharam todos os dias do ano, eles tinham que assentar 342 blocos por dia. Se eles tiraram uns dias de folga, eles tinham que assentar 431 blocos por dia. Tá? Então, é só para ter ideia da carga de trabalho. Esse número 6.700, ele foi em cada local e colocou pessoas ali, fez as contas. Então ele começou na pedreira. Ele falou que na pedreira não cabiam mais que 1.170 pessoas. Para os barcos levarem essas pedras pelo Nilo, requeria esta quantidade de pessoas. Os trabalhadores para o transporte terrestre, os transportadores no sopé da pirâmide, seria a área de trabalho. Os trabalhadores no flanco, os trabalhadores para subir os blocos de granito na pirâmide, e tem que chegar na base, tem que ir lá para cima, e os trabalhadores para assentar. Isso somado chega a 6.700. E aí a gente precisa de pessoas para fazer comida, para fazer as ferramentas, para fazer as cordas. Então eu chutei esse número aqui e eu arredondei para 10 mil pessoas. Tá? Mas pode ser maior que isso. E verificando esse número 10 mil, se a gente colocar uma quantidade de comida para uma pessoa para trabalho pesado, a gente tem aqui entre 1,5 e 2,5. Eu peguei 2,5 kg de comida por dia. Tá? Se eu pegasse 2,5 kg de comida por dia para 10 mil pessoas, são 25 toneladas de alimento. E se cada pessoa tomar 2 litros de água, são 50 toneladas de água por dia. Então,
a pirâmide ela consumia entre 75.000 e 100.000, 75 e 100 toneladas por dia de alimento e água, tá? Não era brincadeira. Essas são algumas fotos dele explicando como é que os blocos eram transportados, lá explicando como ele fez essas contas. Isso está no site. É só a gente vir no site aqui e olhar isso. Existe um axioma em inglês, muito comum no ambiente de trabalho, quando a gente vai engajar uma equipe. É muito comum os líderes tocarem nesse assunto ou colocar esse tema para treinamento. Eles falam, work so hard that people think the aliens did it. So, a gente pode fazer uma tradução abrangente da seguinte forma: trabalhem com tamanha devoção em um grau de excelência tão ímpar que o teu feito transcenda o ordinário, e o que o seu trabalho seja de uma perfeição tão desconcertante, inspirando a crença em uma intervenção extraterrestre, e que o mundo cogite que somente mãos de seres de outros planetas teriam esculpido tal obra. Então as pirâmides, elas são o maior trabalho técnico já feito pelos humanos no planeta, tá? E por que nós estamos estudando isso no Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a razão é a capacidade de raciocinar, capacidade de aprender, de compreender, de ponderar, julgar. Razão é a inteligência. Razão é o raciocínio que conduz à dedução de algo. Então, vamos ler a nossa frase, trocando a palavra razão por um significado. Fé inabalável só é a fé que pode encarar de frente a inteligência em todas as épocas da humanidade. Ainda o Evangelho, ele fala que a ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, até 1860 aproximadamente, porque cada uma delas, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivos, elas se repeliam mutuamente. Precisaria alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união, ele está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e a sua afinidade e harmonia com as leis do mundo corporal. Essas leis, as leis que regem o mundo espiritual, são tão imutáveis quanto as leis que regem o movimento dos astros e as leis que regem a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experimentação, pelos fatos, pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirige à razão, e a razão não encontra nada de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Tá? O Livro dos Espíritos, na pergunta 51, quando Kardec pergunta, poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta, mais ou menos na que lhe é sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Essa resposta de Kardec na época em que lhe é sinais coincide com a interpretação bíblica baseada nas genealogias, que é frequentemente interpretada para situar a criação de Adão. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus em torno de 6.000 anos atrás, ou mais especificamente, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A Gênese, ela entra um pouquinho mais em detalhe sobre a raça adâmica. Então, há 4.000 anos antes de Cristo, segundo o Livro dos Espíritos, de acordo com os ensinos dos Espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesma, chamada de raça adâmica. Aqui ela chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais,
como a América estava povoada quando lá chegaram os europeus, né? A raça adâmica era mais adiantada, era muito mais adiantada do que as já estavam no planeta, e ela é com efeito mais inteligente, e ela impele as outras ao progresso. A Gênese nos mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências. Industriosa, apta às artes e às ciências, vai ser muito importante para a nossa apresentação até o final. Okay? A Gênese e o Livro dos Espíritos, eles falam da raça adâmica, mas só o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, é que ele localiza de onde veio a raça adâmica, que é do sistema de Capela. Tá? Essa informação está no Caminho da Luz, ele veio depois com a psicografia do Chico. Lá existiam alguns milhões de espíritos rebeldes na caminhada da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concordância perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Então, o que significa Capela? Capela está na constelação do cocheiro, que é frequentemente representada por um pastor segurando uma pequena cabra. Tá? Capela é a estrela mais brilhante da constelação. Aos nossos olhos parece uma estrela, mas na realidade é um sistema quádruplo. Ele tem 2 pares de estrelas binárias. Tá? Então esse é o sistema de Capela. Se nós formos pegar os dados históricos nos sites onde registram-se as informações da população mundial e olharmos a população do Egito histórica, a gente percebe que algo aconteceu no Egito entre 4.000 anos e 5.000 anos antes de Cristo. E eu tomei a liberdade de colocar a chegada dos capelinos aqui um pouco antes, aqui em torno de 4.500 antes de Cristo. Muito embora o Livro dos Espíritos fale em 4.000 anos. Tá? Eu tomo a liberdade porque os gráficos mostram um crescimento expressivo na população egípcia nessa época. E as pirâmides vão acontecer aqui, quase 3.000 anos depois. Tá? O que é importante a gente saber também? A raça adâmica chegou, fez o seu trabalho, conquistou as condições do planeta, se estabeleceu e conheceu a tempo que o seu degredo na Terra atingiria o fim. E eles foram impulsionados pelas forças do alto. Os círculos iniciáticos sugerem aos capelinos a construção das grandes pirâmides, que ficariam como sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Tá? Depois da edificação extraordinária, a palavra é extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual. Tá? E depois de completar essa tarefa extraordinária, eles voltam ao mundo espiritual. Agora nós vamos olhar a Revista Espírita. A Revista Espírita de março de 1864, ela fala que os povos antigos necessitavam de monumentos representando um povo, monumentos que os representasse para a posteridade. Montanhas de pedra, dizendo aos que sabem ver: eis a minha religião, minha fé, minhas esperanças, minha poesia. Ou seja, eis a minha religião, eis a minha fé, eis as minhas esperanças, eis as minhas poesias. E o Espírito ainda continua, ele pede uma digressão. O alfabeto dos primeiros povos foi composto por pedaços de rocha. Então, que o ferro não havia tocado, ou seja, eles estavam na idade da pedra.
não tinham ainda inventado objetos para talhar mensagens às pedras, mas podiam manipular as pedras. Eles podiam erguer templos. As pedras erguidas pelos celtas também se encontram na Sibéria e na América. Em todo o mundo foram feitos monumentos de pedras. Essas lembranças humanas confusas, escritas em monumentos duráveis. E a palavra aqui, confusão, é porque ela associa pelo menos 4 coisas no mesmo monumento. É a minha religião, a minha fé, as minhas esperanças e a minha poesia. Então nós temos 4 tipos de monumentos duráveis: o gagal, o crombel, o dolmens e os túmulos. Tá? E não bastando esses primeiros, que eram pedras arranjadas, né, criaram o edifício, e a arquitetura tornou-se monstruosa. Fixou-se como um gigante, repetindo às novas gerações os símbolos do passado. Tais foram os pagodes, as pirâmides e o Templo de Salomão. E ao invés da gente estudar aqui a definição do que é o gagal, o crombel, o pómen, o túmulo, os pagodes, né, nós vamos ver na foto no próximo slide. Então nós temos aqui os combels, que é mais ou menos o que tem em Stonehenge. Temos os dolmens, que são pedras elevadas. Isso aqui tem na Ásia, na Europa, em vários lugares. Círculos de pedra, que é o gagal. E túmulos, que são amontoados de pedra erguidos para pessoas que o fizeram por merecer. Aí depois vem a arquitetura e edifício, porque aí, com a chegada dos capelinos, as pessoas começam a adquirir o conhecimento para a arquitetura e construir edifício. E aí vem o Templo de Salomão, que foi uma obra gigantesca para a época, que foram os pagodes. Pagodes são os templos asiáticos. E a obra extraordinária da pirâmide, tá? Que nós vamos estudar aqui mais nesse trecho. Então aqui está só uma tabelinha onde a gente encontra esses monumentos menos conhecidos. Nós temos por toda a Europa, tem na Índia, tá? Nas Américas, na Mesoamérica, na América Central, nós temos também pirâmides, mas elas são posteriores às pirâmides do Egito. Se a gente colocar isso na linha do tempo, eu venho aqui, eu tomo a liberdade de colocar os exilados de Capela um pouquinho antes de 4.000 anos. Tá? Kardec fala 4.000 anos. Eu olho os dados e vejo que pode ser que eles chegaram um pouquinho antes. Mas quando os capelinos chegam, os habitantes do planeta já tinham o hábito de fazer seriam monumentos para aqueles que pudessem ver, expressando sua religião, sua fé, sua poesia. E, então, aqui também, recentemente foi descoberto um outro templo, Göbekli Tepe, na Turquia, que a gente não vai mencionar porque ele ainda está em estudo, ele é novo, mas já era hábito dos habitantes da Terra que precederam os exilados fazerem os monumentos. Aí chegam os exilados, fazem as pirâmides, depois os mesoamericanos fazem as suas pirâmides também, e aí segue a evolução. Ok? Vamos olhar agora a cronologia do Egito. Não vai dar para ler, o objetivo não é que vocês olhem aqui todos os nomes dos reis egípcios, o objetivo é que a gente veja as épocas aqui, tá? Quando os exilados de Capela chegam, eu tomei a liberdade de colocar em 4.500 anos antes de Cristo, tá? Então é esse trecho amarelo aqui, ó. O trecho mencionado nas obras espíritas, arredondado pelos meus cálculos, ou seja, se eu pegar não de 4.000 anos, mas de 4.500, 4.600 anos antes de Cristo, aqui, até a construção das pirâmides, a gente vê que os capelinos ficaram na Terra algo em torno de 2.500 anos, entre a chegada e a conclusão das pirâmides. Tá? E eles começaram a construir as pirâmides nos últimos 341 anos. Vamos arredondar para 350 anos. Então, eles ficaram 2.100 anos
se aprimorando pessoalmente, dominando, construindo, educando, praticando, e os últimos 350 anos começaram a deixar as suas maravilhas no planeta. Depois o Egito entra em declínio, porque lembre-se o Emmanuel falar que após construírem as pirâmides, aqui ó, depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual. Então, os capelinos retornam ao mundo espiritual e o Egito entra em declínio, e também conhecido como uma grande seca, uma seca secular. O Egito passa por terríveis dificuldades e fica estagnado até para se recuperar somente no tempo presente. Aí vem Moisés. Moisés, quando chegou, se os egípcios estavam construindo pirâmides, não eram as grandes pirâmides, eram pequenas pirâmides. O poder de construir grandes pirâmides com a saída dos capelinos, ela foi praticamente extinta. Eles só construíram pequenas pirâmides nesse período de tempo. Aí vem Moisés, depois tem Cleópatra, que foi a última Farani, né? Depois ela quase que é contemporânea de Jesus. Aí depois, e o Egito, depois que a Cleópatra desaparece e o Egito passa a pertencer ao Império Romano, o Império Romano e a dominação islâmica, eles eliminam qualquer tipo de traço de conhecimento egípcio, desaparece. Pouquíssimas pessoas vêm saber o que aquilo fica. A pirâmide passa a ser um monte de pedra, como se não tivesse nada dentro dela, sendo que em 1800 aproximadamente encontra-se a Pedra Roseta, e o Espiritismo chega aqui também, aparece nessa época. Mas essa Pedra Roseta que vai permitir, nós vamos falar sobre ela, vai permitir o renascimento da egiptologia. Quando Moisés chega no Egito, ele encontra um povo notável do ponto de vista da matéria, até mesmo das artes, da ciência, mas a inteligência se achava atrasada em moralidade. Moisés, pessoas extremamente rebeldes moralmente falando, de pouco respeito ao próximo, egoísmo, orgulho, tá? Por isso que não adiantaria os capelinos ter ficado na Terra. Eu vou fazer um paralelo com o livro Entre a Terra e o Céu para mostrar o porquê que não adiantava os capelinos terem ficado na Terra, e sim precisava de legisladores iguais a Moisés. Esse aqui é a irmã Clara do livro Entre a Terra e o Céu. Aqui é a descrição que eu coloquei na inteligência artificial, que fez essa foto da irmã Clara. Okay? A irmã Clara, o Clarencio, apesar de seu grande conhecimento e poder magnético para doutrinar a inteligência, afirma que não se sente à altura para redimir corações. Ele recorre à irmã Clara, porque ela alcançou mais elevados degraus na humana compreensão e possui o sentido sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. A irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força, que lhe confere um enorme poder de radiação. Em oração, seu corpo espiritual emite vibrações do seu sentimento purificado em ondulações luminosas. Essas irradiações harmoniosas e poderosas acalma e domina. Ela é capaz de reverter o ódio, capaz de transformar a vontade dos espíritos desequilibrados e reestruturar o seu destino. Então, com a ida dos capelinos, fica espíritos reencarnados de inteligência atrasada em moralidade. Então, para isso, eles precisam de pessoas do tipo da irmã Clara, pessoas tipo Moisés, tipo o governador Jesus, tá? Porque as pessoas
em transformar espíritos em desequilíbrios e reestruturar os seus destinos. Sobre a Pedra Roseta foi descoberta em 1779 por soldados franceses, e ela tem o mesmo decreto do rei, do faraó, em 3 idiomas distintos, em hieróglifos, em demótico e alfabeto grego, que era conhecido. Então, uma vez que existe o alfabeto grego, eles conseguiram decifrar a língua egípcia e começaram a entender a mensagem das obras egípcias. Tá? Então foi graças à Pedra Roseta, e essa Pedra Roseta foi decodificada no tempo de Kardec. Então Kardec, no tempo de Kardec, achava-se que as pirâmides eram um monte de pedra. Tanto é que a obra kardeciana fala pouco das pirâmides. A Gênese, que ela dá um pouco mais de detalhes. O Livro dos Espíritos fala só da época. Né? Se você pegar também a Revista Espírita, quando aparece a referência às pirâmides, as pirâmides atestam a vaidade dos faraós. Era um desperdício daquele monte de pedra. Tá? Eram templos da vaidade dos faraós, porém duráveis. Então, as referências daquela época que Kardec conheceu eram referências indignas das pirâmides. Okay? E também em 1858, o Kardec evoca um marajá, um pachá do Egito, que nós vamos ver a comunicação. Ele não tem alegria nenhuma em falar, ele é muito ríspido. Tá? O Kardec pergunta aqui, parece que fazeis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. E a resposta: que importa o passado? O presente não o substituiria. Então, ou seja, só com a recuperação da Pedra Roseta, o reestudo das línguas e da cultura egípcia, é que o Egito, a egiptologia renasce, e nós começamos a recuperar esse conhecimento. Quando o Império Romano ele toma conta do Egito, o Heródoto e Plínio são os primeiros a apresentar algumas descrições, apesar das limitações. Alguns viajantes árabes falam dela, e exploradores europeus mencionam. Tá? Acreditavam-se que serviam para a tumba dos faraós, tá? Monumentos simbólicos. O Egito, a máquina de fotografia, a fotografia foi inventada em 1839. Essas fotos provavelmente são da segunda metade do século XIX. Estava tudo abandonado. Os egípcios ainda aravam a terra da forma que os capelinhos aravam a terra. Tá? E aí tem todo tipo de teoria. Como eles achavam que era um monte de pedra, uma das primeiras teorias foi que os blocos tinham sido levados para cima da pirâmide por alavancas. Uma outra teoria é que, já como tem muita areia no deserto, faz uma rampa e vai levando os blocos e vai ajustando, depois tira a rampa. Tá? Nós vamos usar, existem dezenas de teorias sobre a construção das pirâmides. Tá? Nós vamos usar essa aqui, ó, para o nosso entendimento, ok? Do Jean-Pierre Houdin, ok? Cada medida, o livro A Caminho da Luz, cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual pode-se calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre a Terra e o Sol, a longitude percorrida pelo globo em sua órbita no espaço de um dia, e a precisão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que só agora vêm sendo consolidados pela moderna astronomia. Uma pirâmide
o primeiro terço da pirâmide, ela tem 70% do volume de pedras. Ela precisou de 5 filas de transporte e demorou 10 anos para ser construída. E tinha uma rampa para levar esse material aqui. Esses 2 terços, observa, 70%, 25% e 4%. Esses 2 terços foram construídos usando-se o material da rampa que já estava aqui. E aqui demorou 10 anos, aqui demorou 7 anos e aqui demorou 1 ano e meio. A pirâmide foi construída em 20 anos. Esse aqui é um cálculo matemático, em inglês chama-se frustrum. Frustrum é tronco, mostrando que os primeiros 43 metros, ou seja, o primeiro terço, lá está arredondado para 70, mas são 64. O comprimento da rampa para cada 5 metros que sobe, para cada 5 metros que eu subo na pirâmide, a minha rampa aumenta 71 metros. Então, para mim ter uma rampa até 1/3 da pirâmide, eu preciso de uma rampa de 614 metros. Se eu fosse ter uma rampa até o topo, ela teria 2 km. É muito material. O material da rampa seria maior do que da pirâmide. Por isso que a rampa tem que parar da ordem de 1/3, porque o volume da rampa cabe aqui, ó. Viu? Aí nós vamos usar essa teoria. Essa teoria, ele propõe que o Jean-Pierre Houdin propôs que ela foi construída com 2 rampas, uma externa reta para os primeiros 30% e uma interna em espiral para o restante da pirâmide, para que seria transportado por dentro. E ela foi construída de fora para dentro. Só que esse Houdin, ele juntou força com a Dassault Systèmes, que é uma empresa francesa especializada em modelar carros e aviões, e criou um modelo virtual, que é o filme que a gente vai ver depois, onde ele mostra a rampa sendo construída, a pirâmide sendo construída de fora para dentro, as galerias. Então as pirâmides são construídas sempre assim, de fora, o meio é preenchido após fazer a parte de fora. Os blocos de granito, o transporte dos blocos de granito. E então os cortes, essas rampas internas, elas foram confirmadas por um estudo de microgravidade que tinha sido feito alguns anos atrás. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo então, tá? E eu recomendo que a gente veja esse vídeo aqui, quem estiver assistindo. Depois que terminar o vídeo, vamos agradecer a Jesus, a Kardec, a Emmanuel, André Luiz. Vamos agradecer a doutrina espírita que permitiu que nós chegássemos aqui até hoje e estudássemos esse assunto. Então, que Jesus, Kardec, os espíritos mensageiros de Jesus sejam abençoados, e convido todos a olhar o vídeo e agradecer ao seu tempo e a sua dedicação. Deus nos abençoe e ilumine.